Márcio, então, quando a gente compra uma modeladora como a Max, por exemplo, né, que hoje a Consultomac tem para nos oferecer a 5.5 Max, a 12.0, né, que também é Max, a gente consegue fazer uma regulagem bem legal ali do recheio, quantidade de massa e recheio nos botões, no painel. Mas quando o cliente compra a Turbo, que é a primeira que a gente tem, né, para oferecer para o salgadeiro, a Turbo não tem esse botão para regulagem de recheio. Como que o cliente pode, na prática, fazer essa regulagem para ele sair dessa proporção padrão 70-30? Querendo fazer 60 massa e 40 recheio, por exemplo, como que na prática a gente vai conseguir isso? Legal, Cláudia. Falando da relação Turbo e Max, sim, a nossa modeladora 5.5 Turbo, ela conta com 2 motores. Certo. Um motor fica aqui atrás, que empurra massa e recheio, e tem um outro motor que faz essa peça trabalhar, que vai cortar o salgadinho e vai fazer cair na empanadeira, por exemplo, aqui. Isso. Então a modeladora Turbo 5.5, ela tem um motor que foi pensado para empurrar massa e recheio, e ela tem um motor para fazer o fechamento do molde, para que o salgado saia modelado no formato de coxinha, no formato de bolinha de queijo, tá? Como é que eu faço para regular o recheio, a proporção nesse equipamento? Aqui em cima da mesa nós temos a relação de todos os bicos. Certo. Então desse seu lado aqui, Cláudio, são todos os bicos de massa. E aqui são todos os bicos de recheio. Embora na modeladora 5.5 Turbo eu não tenha um motor exclusivo só para recheio, eu tenho aqui na variação desses bicos a possibilidade de aumentar e diminuir a quantidade de recheio. Sim. Então, se eu estiver fazendo, por exemplo, uma coxinha de 20 gramas e eu colocar, por exemplo, o bico número 2, eu vou fazer com que saia menos recheio, porque esse diâmetro aqui permite a passagem de um canal de recheio menor, mais tá? limitado. Mas se eu decidir colocar mais recheio, eu vou colocar este bico aqui e proporcionalmente vai sair mais recheio do que massa. Então eu consigo, com a troca desses bicos em relação aos bicos de massa, que são muitos, ó, eu consigo ter uma boa relação de massa e recheio. Então eu não fico preso com a modeladora Turbo 5.5, apenas 70-30, a gente pode oscilar para mais e para menos aí, fazendo utilização dessa variedade grande de bicos que a gente tem. Bico mais fininho vai sair menos recheio, bico maior vai sair uma quantidade maior de recheio. Ótimo. Se eu vier para 5.5 Max, obviamente, se eu tiver um motor dedicado apenas ao recheio, eu consigo uma regulagem ainda mais fina dessa variação. Então eu sou alguém que valorizo muito a relação de massa e recheio, eu quero cada vez controlar isso de forma milimétrica. Sim. Aí eu tenho essa versão da máquina Max que me permite isso, que ela tem um motor dedicado apenas ao recheio. Certo. Tá? E você consegue fazer uma produção onde você controla em tempo real a quantidade de recheio que você quer, independente até dos bicos. Sim, né? É uma regulagem a mais. Aqui você tem uma possibilidade de regulagem. Praticidade ali, né? Aqui você tem uma possibilidade de regulagem de recheio. Sim. Aqui você tem mais uma. Verdade. E essa versão, em relação à versão Turbo, a diferença é pequena. Então o cliente que estiver conversando com um dos nossos consultores, pergunte, você vai perceber que para você investir um pouco mais e levar uma máquina com 2 motores atrás e um aqui na frente, sendo 3 motores a Max e 2 a Turbo, a diferença ela é pequena pela vantagem que você tem. Sim. As duas vão atender, uma porém tem uma regulagem ainda mais fina na questão do recheio. Mas, Márcio, em todos os modelos de modeladora da Consultomac, eu vou receber a mesma quantidade de bico de massa e recheio? Sempre a mesma quantidade. Nós temos a maior variedade de bicos de massa, tá? Nós temos 9 bicos de massa, nós temos 6 bicos de recheio para atender essa variedade tão grande de salgados, porque Brasil afora você tem salgados, Cláudio, você conhece, de 6 gramas que o pessoal usa para fazer de copinho, você tem salgados de 10, de 15, de 20, até tem clientes que trabalham com salgados de 220, 240 gramas. Então, para você atender essa variedade toda, você precisa ter uma variedade de bicos. Olha aqui, ó, o primeiro bico de massa nosso começa com esse número 1 bem pequenininho, bem talvez pequeno. Faça um salgado ali. Para um nhoque, um salgado de 7, 8 gramas. Exatamente. E olha aqui, já para passar esse salgadão gigante de 240 gramas, 220 gramas é aqui. Então, a gente oferece uma variedade bem grande de bicos para atender a todos os tamanhos de salgado. Então, se o salgadeiro que comprar nesse equipamento quiser trabalhar com 6 gramas, com 50, com 100, com 200, ele vai ser atendido pela nossa
gama de peças e acessórios que já vão junto com o equipamento. Independente se ele comprar a máquina de entrada ou a nossa maior máquina, ele tem a variedade de peças indo junto para ele. Isso aí. E você fique bem atento na escolha do seu equipamento, porque nem todo fabricante vai te oferecer essa variedade de bicos de massa e recheio e essa motorização que a gente já detalhou para que você tenha produtos de qualidade ao automatizar o seu negócio. Obrigada, viu, Márcio? Obrigado a você.